Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula de seleção de métodos e instrumentos, né, para levantamentos. A gente já viu o GNSS, né? Então vamos ver agora a estação total, né? Então a estação total é aquele medidor eletrônico, né, de ângulos e distâncias, né, que estando ali num ponto conhecido, né, e tendo a sua orientação definida ali em relação ao vértice de Ré, por exemplo, enfim, a gente consegue determinar a posição dos outros pontos, então, né, por meio aí da medição do ângulo, né, da direção divisada ali, né, e da distância, né, a um alvo refletor, um modo de medição com prisma, mas também poderia ser diretamente na superfície, né, no modo de medição sem prisma, né. Mas enfim, basicamente então eu meço ângulos e distâncias, né, para conseguir obter então as posições, as coordenadas dos pontos levantados, né. Então, assim como no caso do GNSS, né, quando que a gente deve utilizar a estação total, né? Bom, a primeira situação é quando não tem como fazer o rastreio GNSS, por exemplo, né? Então, impossibilidade do rastreio em função do alto número aí de obstruções e reflexões, né? Então, multicaminho do sinal, né? Então, tem muitas perdas de sinal, né? Um multicaminho acentuado, muito ruído, enfim. Então, áreas urbanas, áreas de vegetação densa, né? Canyons naturais, né? Ou até mesmo ambientes internos, né, onde o sinal não chega, né, túnel, estacionamento, enfim. Então, nesses casos, a gente entra para a estação total, né. Então, mesmo sendo um levantamento georreferenciado, né, que em geodésia justamente a gente já viu como fazer levantamentos georreferenciados com estação total, né. Então, nessas situações, a gente vai entrar com a estação total, claro, partindo aí de algum ponto que foi determinado previamente, né, pelo GNSS, por exemplo. Uh, ou quando a gente deseja também, né, uma alta precisão posicional relativa, né, então relativa, né, então eu não estou falando absoluto, né, então não está vinculado ao SGB, por exemplo, né, não precisa ser já referenciado, né, pode ser uma obra no sistema local ali, enfim, mas eu quero trabalhar no milímetro. Então o GNSS no milímetro vai ser pós-processado, né, pessoal, é muito difícil atingir isso com o RTK, né, até pelo próprio erro do bastão, né, e já precisão nominal lá já parte ali dos 8 milímetros na horizontal, né, 15 na vertical, enfim. Então vai ser, né, distâncias curtas aí, né, de visadas aí, então o mini prisma, por exemplo, né, praticamente já no ponto ali, enfim, aí eu consegui trabalhar no milímetro com a estação total aí de forma bastante eficiente, né. Então uma alta precisão posicional relativa ali, né, não estou trabalhando no sistema já referenciado, um outro exemplo. E quando não utilizar a estação total, né? Então, quando que ela não seria adequada? Bom, a primeira questão é que a estação total, né, é a grande diferença, né, para o GNSS, uma das grandes diferenças, é a questão da visibilidade, da intervisibilidade. Né? Como eu meço ângulos e distâncias, os pontos necessitam ser intervisíveis. Né? Então, eu tenho que enxergar o ponto que eu quero medir, né, a partir do meu ponto de estação. Né? E aí, no ambiente urbano, por exemplo, né, se tem possibilidade do rastreio GNSS, mas também basta dar um passo para o lado, né, para perder a intervisibilidade, né, em função ali de um caminhão estacionado, de uma placa de trânsito, né, de um muro, de um portão que abriu, né, então, enfim, no meio do mato também, né, um galho, uma árvore, então, qualquer coisinha ali, né, pode afetar essa questão da visibilidade. Então, sei lá, dependendo da situação, eu tenho que chegar num determinado local e tem um ponto de apoio distante, né? De repente, eu tenho muitas obstruções ali divisadas, né, que eu vou ter que fazer todo um caminho longo com a estação total, né, todo um transporte de coordenadas ali com vários pontos de estação, né, numa poligonal aberta. E de repente, se eu fosse para um outro lado, né, pegando locais com boas condições de rastreio com o GNSS, né, eu chegaria ali de maneira mais eficiente, né? Então, enfim, essa questão da visibilidade, né, do número de estações necessárias, né, enfim, essas obstruções pré-avisadas podem afetar, então, a produtividade da estação total, né? E, claro, grandes distâncias também, né? Então, é a vantagem do GNSS, né, não precisar dessa intervisibilidade, né? Então, aqui, por exemplo, né, eu quero fazer um levantamento lá no município de Três Etilhas, né?
E aí um ponto georreferenciado, né, conhecido, o SAT, homologado no IBGE, mais próximo, está lá em outra cidade, lá, a 21 quilômetros de distância, né. Aqui eu não vou nem considerar que esse é o único ponto, vamos supor que tenha um vértice de ré lá também, né, que eu poderia fazer por estação total. Mas é óbvio que é muito mais produtivo fazer esse transporte de coordenadas pelo GNSS, né, do que aqui fazer uma poligonal aberta aqui de 21 quilômetros, né, ré e vante, com vértices intervisíveis com estação total, né. Então, enfim, então, transporte de coordenadas por grandes distâncias, né, então também, né, a estação total não é adequada. Nesse caso, o GNSS é muito mais produtivo e preciso, né, tá? Aqui só na questão da visibilidade, só para comentar, né, aqui é o nosso prisma refletor 360 graus, né, lá no Morro da Cruz, né, aqui no prédio da RIC TV, enfim, porque, claro, né, aqui no centro de Florianópolis, né, tem vários locais onde a gente enxerga esse prisma e tem vários locais onde a gente não enxerga esse prisma, né, em função dos prédios, né, e do relevo também, né, então o relevo também pode afetar a questão da intervisibilidade e tudo mais, né, que é um morro, né, então, enfim. Então, de forma geral, estar atento a essas questões, né. E outras situações, né, então, sei lá, né, trazer para discussão aqui, enfim, né, então, por exemplo, levantamentos noturnos, é possível fazer, né, tem cursos de engenharia cartográfica, agrimensura, né, no Brasil que não funcionam no período noturno, né, ou tem aulas práticas no sábado de manhã, onde eu me formei, por exemplo, né, para evitar levantamentos à noite, né, é possível fazer, né, nós aqui do IFSC fazemos, inclusive, mas é claro que isso afeta tanto a produtividade quanto a qualidade, né? Porque a colimação noturna é mais dificultosa, né? Do que ali quando a gente tem uma iluminação natural, né? Para enxergar lá o prisma e tudo mais, né? Então, enfim, então dependendo da finalidade, né? Então, o levantamento noturno com estação total não vai ser tão produtivo, né? Nem tão nem vai ter a mesma qualidade. Já o GNSS não tem essa limitação, né? Então, tem vários fatores que afetam a precisão do GNSS, né, mas essa questão se é dia ou se é noite é praticamente irrelevante, né, a exceção das condições ionosféricas, mas enfim. Né. Essa questão da visibilidade noturna não é problema do GNSS porque não há intervisibilidade, né, o GNSS não mede ângulos e distâncias, né, entre os dois receptores, né, ele rastreia os sinais em comum. Então, enfim, essa é uma limitação. Sei lá, vamos supor que a gente tem um local ali com um solo instável, né, numa obra ali, tem um cara ali com uma britadeira do lado, enfim. É claro que isso também afetaria o GNSS, mas eu tenho a possibilidade de não usar o base ali, né, eu posso usar uma estação ativa da RMC, eu posso usar um base num outro local distante e mandar as correções pelo RTK, pelo rádio, que aí eu não quero, eu não preciso de intervisibilidade, né, já está estação total não, eu preciso estar ali próximo porque eu tenho porque eu tenho que ter a visibilidade aos pontos, enfim. Ou até mesmo ali, né, eu tô construindo um prédio lá em Balneário Camboriú, né, e aí eu tô lá no, sei lá qual andar, enfim, e aí, mas aí, claro, também é uma limitação do GNSS, mas enfim, né, instalar e nivelar uma estação total lá em cima, né, sujeita à ação do vento, né, uma tarefa, então, enfim, tem também esse tipo de limitação, né, do ponto a estabilidade do Sol, né, para o ponto de estação, né, porque eu vou medir ângulos e distâncias ali com grande precisão, eu tenho que estar num solo estável, tá? Então, visibilidade, né, visadas aí, enfim, sem obstruções, estabilidade do solo, então alguns exemplos aí, né, de limitações da estação total. Claro, distâncias muito longas também, né, aí não vai medir, né, seja com prisma, seja sem prisma, né, com prisma o alcance é maior, né, mas dependendo da situação não é prático levar o prisma até aquele local, né, aqui a gente está com o prisma já instalado no morro, né, mas se a gente tivesse que levar o prisma, subir o morro para colocar lá, seria inviável, né, então, enfim, então, distâncias muito longas também aí, né, pode afetar a questão do alcance da medição, né, com prisma ou sem prisma, enfim. Então, de forma geral, são essas as considerações, tá? Bom, e o padrão atual, então, das estações totais, né, atualmente disponíveis aí no mercado, tá? Aí, ao contrário do GNSS, aí tem muita diferença, tá, né? Então, por exemplo, na questão da precisão linear, né, da medição da distância, bom, a gente tem desde estações que medem aí com uma precisão de 0,6 milímetros mais 1 ppm, né, mais 1 milímetro por quilômetro, né, no modo com prisma, até o 2 milímetros mais 2 ppm, né, no modo com prisma, variando também o alcance, aí, né, um alcance aí de até mais ou menos 3,5 km. Né, que aí, claro, para um prisma circular padrão, né, então o prisma 360, por exemplo, ele tem uma área menor, ele tem um alcance um pouco menor, o mini prisma nem se fala,
mas eu poderia ter uma placa ali com 3 prismas ou 5 prismas, né, aí onde o alcance seria muito maior, né, mas enfim, né, então, de forma geral, seria isso, né. Então, aqui, a precisão dessa distância, ela varia, né, então, de 0,6 mais 1 ppm é uma coisa, 2 milímetros mais 2 ppm é outra, né, principalmente para distâncias longas, né. Sem prisma também, né, pessoal, então, medindo direto na superfície ali, né, sem o prisma refletor, enfim, eu troco ali, né, do, do infravermelho para o laser, né, mais potente, né, então, também vai variar ali de 2 milímetros mais 2 ppm até 4 milímetros mais 2 ppm, mais ou menos, né, que eu confesso que eu não tenho uma certeza absoluta, porque eu, obviamente, não pesquisei todos os catálogos disponíveis, né, mas nessa ordem, né. E o alcance altamente variável, né, na medição sem prisma, porque, né, agora não tem um prisma, né, vai depender muito da condição aqui atmosférica, da refração e né, das propriedades aqui, né, de rugosidade, né, e reflexão do alvo refletor, né, se o alvo reflete mais ou menos, se é mais rugoso, mais liso, né, enfim. Mas aí, né, entre 1 e 2 quilômetros, né, então muito menos do que com o prisma, né. A precisão angular também varia muito, né? Então, desde estações mais precisas que já medem ali na casa do meio segundo, né? Até estações aí com 7 segundos, né? Mais antigas, acho que tinha até 9 segundos, né? Hoje em dia, acredito que seja de pelo menos 7 segundos, né? A precisão angular. E essa precisão angular é importante a gente ter em mente, como a gente já viu aqui, né? Nas aulas de propagação de erros, né? Que ela é referente a uma pontaria, né? Não é o ângulo, né? Não é a precisão do ângulo, é a precisão de uma pontaria. E uma pontaria medida na direção direta e inversa da luneta, né? Então, é a precisão, né, da média que eu tenho na pontaria direta e inversa da luneta num ponto, né? Mas o ângulo são 2 pontos, né? É o ângulo formado ali pelos 2 alinhamentos, né? Então, na prática, eu teria que multiplicar esse resultado por raiz de 2, né? E isso direta e inversa. Se eu só fiz pontaria direta na ré e pontaria direta na avante, aí eu multiplico por raiz de 2 vezes raiz de 2 por 2, né? Então, se a precisão nominal angular é 2 segundos, né, a precisão do ângulo, medido apenas na pontaria direta, né, ré e avante, seria 4 segundos, né, 2 vezes 2, né? 5 segundos seria 10, né, 5 vezes 2, assim por diante, né? Então, esse padrão de precisão nominal angular é um pouco confuso, né, porque não é da posição direta, é a média da direta com a inversa e é de uma pontaria apenas, né, não é a do ângulo, o ângulo precisa de 2 pontarias, né, então, enfim. Mas varia muito também, né, pessoal, de meio segundo a 7 segundos faz muita diferença, né, principalmente claro, né, em 10 metros, 15 metros, talvez não vai fazer diferença em termos práticos aí, né, mas quanto maior for a distância, maior vai ser o efeito do ângulo, então dessa precisão angular aí, tá. A precisão do compensador também, né? Então, do compensador vertical ali, é claro que a estação, por mais que a gente nivele ali a bolha circular, a bolha tubular, né? Então, sempre vai ter um erro residual ali do nivelamento, né? Enfim, então, atualmente tem os compensador, né? Compensador simples, ou duplo, ou até quádruplo, né? Então, o ideal tem estações totais com um compensador simples, né? Que é só compensa numa direção, tá? O ideal é que compense nas duas direções, né, na direção da visada e na direção perpendicular à visada, porque na direção da visada afeta a distância, na direção perpendicular à visada vai afetar o ângulo ali, né, a pontaria, enfim. Então, compensador duplo ou quádruplo, tá? Não adianta nada a gente ter uma estação total, sei lá, ali de 2 segundos com um compensador simples, né? De repente vale mais a pena ter uma estação total de 3 ou 5 segundos e compensador duplo, por exemplo, né? Ou quádruplo, enfim, né? Então, pelo menos nas duas direções ali, tá? Então, a precisão nominal do compensador também é importante, né? E aí isso aqui vai afetar o preço, né, pessoal? Então, vai depender muito do serviço, né? Então, eu vou trabalhar com alta precisão, né, em geral, ou nem tanto, né? Ou qual que é o tamanho das minhas visadas, né? Eu vou trabalhar com visadas de centenas de metros, ou em geral ficar ali nas poucas dezenas de metros, né? Então, eu preciso ter uma estação de meio segundo, ou uma de 5 segundos já resolve, né? Então, enfim, esse tipo de coisa, né? Porque no caso da estação total, ao contrário do GNSS, sim, a precisão afeta o preço, né? Então tem muita diferença de precisão e, consequentemente, de preço, tá? E fora várias outras características, né? Então, pensando no dia a dia, no levantamento, né, é uma questão do display duplo, se ela tem display duplo ou não tem, né? Então, claro, tendo display duplo é mais caro, não tendo é mais barato, porém, toda vez que a gente for fazer uma leitura direta inversa, a gente tem que, por exemplo, né, ir lá no display da direta para olhar, né? Então, quando a gente tombou ali a luneta, enfim, se ela não tem o display duplo, né?
Então, se o display é duplo ou simples, isso pode afetar aí a produtividade no dia a dia, né, para quem faz muitas, né, leituras direta e inversa, enfim, para ter um maior controle. A bolha eletrônica, né, pessoal, então tem estações totais aí que tem o display ali para fazer o nivelamento da bolha eletrônica. Claro, a gente continua usando os calantes para nivelar, né, mas enfim, ela mostra ali a direção, né, então, por exemplo, aqui os dois calantes paralelos ali, né, a direção da bolha estão ok, da tubular, né, e ele está dando até o sentido que eu devo girar ali, o calante perpendicular aqui, né, a bolha tubular na posição que eu estou ali para colocar a estação em nível, né. Então, bolha eletrônica é algo que também pode, né, ser um atrativo aí. Estação total robótica, obviamente, né, hoje em dia, cada vez mais em tendência, então eu não preciso ter um operador na estação, é uma estação que só um operador já resolve, né, porque o operador que vai no Prisma, ele tem uma controladora, né, ele tem tipo um controle remoto da estação total, né, como no caso do GNSS, enfim. Então ele posiciona nos pontos de interesse e manda medir, né. A estação robótica, ela tem um detalhe muito interessante, né, que ela pode fazer as diretas e as inversas ali, né, de forma automatizada, né, então ativa a função, ela já toma a luneta e faz a leitura na posição inversa, né. Ela vai seguindo o prisma, né, claro, porque como é que ela sabe onde está o ponto, né, então ela não pode perder ali o rastreio do prisma, né, então, enfim, daí eu paro e mando medir, ela mede, depois vou me deslocando, ela vai seguindo. Então, enfim, a gente tem uma estação, né, uma S7 da Trimble, né, no curso, que é uma estação total robótica. Só que, claro, também tem um custo muito maior, né, então, enfim, aí, dependendo aí, né, do tipo de serviço, né, pode ser, mesmo tendo um custo maior, né, pode ser muito mais produtivo e, consequentemente, mais barato, né, ter uma estação total, investir numa robótica do que numa convencional. Tem estações que já tem, né, sistema GNSS e laser scanner integrado, né, ou só GNSS ou só laser, enfim, né, então, aí, claro, também, aí o custo também, né, já vai lá, né, lá para cima, né, e, obviamente, né, um laser embarcado numa estação não vai ter a mesma qualidade que um laser top de linha, que é só um laser, por exemplo, né. Mas, enfim, obviamente tem uma gama de aplicações aqui, né, quando a gente tem os três instrumentos num só, né, então tem as vantagens da estação, as vantagens do laser e as vantagens do GNSS, tudo num equipamento só, né, e, embora, claro, né, com um custo muito maior. Também é uma opção aí, né, de aquisição, enfim, já tem disponível no mercado esses sistemas integrados, né, essas Smart Station, né, enfim. E também, recentemente, já tem estações que medem a altura da antena de forma automatizada, né, então, claro, né, vamos pensar, né, a gente já tem trenas a laser, né, então é a questão de pegar aquele sensor da trena laser, né, reduzir o tamanho dele, né, fazer ele caber dentro de uma estação total ali, né, de tal forma que eu consiga medir ali, né. Então, já tem aí, né, modelos de estação total mais recentes que ele já tem essa tecnologia embarcada, né. Então eu instalo a estação e, ao invés de eu puxar a trena para fazer a leitura, né, eu aciono a medição a laser ali, né, bate e volta e mede ali com uma qualidade do milímetro ali, né, 1 milímetro, se eu não me engano, o desvio padrão estimado aí dessa leitura, tá. Então, medição automática da altura, né, do equipamento, sensor de temperatura e pressão, né, claro, a refração atmosférica afeta as medições, né, então tem, assim como a constante do prisma, né, então tem que corrigir esses efeitos sistemáticos, né, temperatura, pressão, constante do prisma, enfim. Tem estações que têm um sensor de temperatura e pressão embarcado, né, então ela mesma já mede a temperatura e a pressão atmosférica, né, e já aplica as correções nas medições, né, não preciso ter que medir isso com um sensor externo e informar, enfim. Funções do software da estação também, né? Aí, assim como o GNSS, né, o software da controladora lá, enfim. Então, o que tem dentro do software da estação ali para alocação, né, para alocação de obras, por exemplo, enfim, pode aumentar muito aí a produtividade, né? Aqui eu vou só citar um exemplo do ponto excêntrico, né? A gente quer levantar o centro de um pilar, né, o centro de uma árvore, né, e tem esse diâmetro aqui, né, de centímetros, talvez até mesmo decímetros, né? Então, obviamente, né, não dá para a gente medir com o prisma ali, né, e considerar aquela coordenada do prisma, né, que a gente vai ter esse erro aí centimétrico ou até mesmo decimétrico, né. Então, por exemplo, né, como é que a gente poderia resolver isso? Então, tem a função do ponto excêntrico, por exemplo, em algumas estações, né, onde nessa posição aqui do prisma eu ia pegar o azimuth, né, eu ia registrar o azimuth, aí depois eu coloco o prisma aqui do lado e registro a distância, e ele vai combinar esse azimuth, né, dessa direção, com
dessa avisada, né, com a distância medida nessa avisada, e ele vai trazer ali a coordenada para o centro, né. Então, enfim, ponto excêntrico, né, chamado ponto excêntrico. Então, esse tipo de funções aí, né, que pode também, né, aumentar muito a produtividade aí nos levantamentos em campo, né, dependendo do que o profissional vai trabalhar majoritariamente, né. Então tudo isso, né, todas essas funções aí, bem como as precisões, vão acabar afetando aí, né, sobremaneira, né, o valor de custo da estação total, né. Então vai ter estação total que custa ali pouco mais de R$10.000, né, vai ter estação total que vai custar aí muito mais do que R$100.000, R$200.000, sei lá, né? Então, por causa de todas essas questões, né? Bom, fontes de erros e cuidados, né, em levantamentos com estação total. Então tem uma série, né, de erros aí podem ser cometidos em campo com a estação total, né? O GNSS ele tem muito mais fontes de erros, né, que a estação total. Mas eles são muito menos controlados pelo usuário, né? Porque o GNSS é praticamente apertar botões ali, né? Na prática, né? Claro, tem que ter todo o conhecimento necessário e tudo mais, né? Mas enfim, não tem tantas fontes de erro do operador humano quanto a estação total, né? Então, a estação total tem, claro, né? O centragem e nivelamento, que o GNSS também, né, é sensível a isso, né? Principalmente na ocupação do ponto base, né? Mas enfim, então centragem e nivelamento. No caso da estação total é bem crítico, porque a gente vai medir ângulos e distâncias, né? Então, até por isso, geralmente, a estação total tem a bolha tubular ali, né? Que é mais sensível. Muitas vezes, o par base rover do GNSS vem só com a bolha circular, na base nivelante, né? Porque não tem necessidade dessa alta precisão, porque não vai medir o ângulo, né? Mas enfim, o erro de centragem e nivelamento. Né? Então, o erro de centragem, né, pessoal, vamos pensar que é a estação, né, o prisma ré e o prisma avante, né? Então, cada um deles com o seu erro de centragem, né? Isso não vai afetar apenas a distância, né, pessoal? Essa centragem errada, né? Então, aqui estaria a centragem correta, por exemplo, né, a distância da centragem correta em azul, e aqui a distância da centragem, da distância medida com o erro de centragem, né? Mas também vai afetar o ângulo, né, pessoal? Estão mudando a direção dos alinhamentos aqui, né? Então, a centragem afeta não só a distância, como também o ângulo, né? E pode ser uma fonte de erro significativa aí, tá? Com a estação total, né? Então, como é que a gente pode reduzir esse erro de centragem? Claro, uma opção é usar tripé e base nivelante também para o prisma, né? Então, inclusive, o método da centragem forçada, ou dos 3 tripés, né, que a gente já viu lá nas aulas da NBR, né, para levantamento de poligonais. Usar o mini prisma, né, então a gente mede ali praticamente, já é muito próximo do ponto topográfico de interesse, né, então o erro de centragem aqui é bastante reduzido, né. Tem a questão do bastão, né, com a bolha circular, então a gente pode apoiar o bastão num bipé ou num tripé, né, então, enfim, nesse caso o erro é mais controlado, né, do que simplesmente a pessoa tentando manter ali o auxiliar, né, tentando manter o bastão em prumo, né. E aqui um outro exemplo, deixa eu só tirar o som aqui. Um outro exemplo que é a gente tentar mirar o mais próximo possível, né, do pé, do bastão ali, né, travar o ajuste fino horizontal e levar, né, para vertical ali para medir no prisma, né. Então a gente não colima na horizontal direto no prisma, né, a gente colima o mais embaixo possível, né, lá no pé da estação, trava o ajuste horizontal e sobe lá para o prisma para medir a distância, né. A função do prisma nesse caso vai ser só medir a distância, né. Mas a direção horizontal foi definida lá, né, o mais próximo possível do ponto topográfico no chão. Então é uma outra forma de minimizar esse erro angular, né, devido à centragem aí do bastão avante, né, o arré, enfim. Temperatura e pressão, né, então vão afetar aí, né, a refração atmosférica, né, e aí nesse caso, uma questão até que merece atenção é que a gente vai informar geralmente, né, a temperatura e a pressão do ponto de estação, né, mas não necessariamente vai ser a mesma, né, até a refração atmosférica é todo o trajeto, né, da estação até o prisma, né. Então, se eu tenho prismas lá em cima do morro, como é o nosso caso, né, se eu tenho um monitoramento geodésico, né, que eu estou com a estação no local e os prismas lá na estrutura bem afastados, né, até essa situação que a estação está dentro de um ambiente climatizado aqui, com ar-condicionado, que eu estou lá no deserto, sei lá, né, então, a rigor, né, vai haver uma diferença de temperatura e pressão aqui, né, ao longo da trajetória do sinal, que pode, né, causar aí um efeito ali, né, uma diferença de milímetros, né, nas medições, uma vez que eu estou considerando só a temperatura e a pressão do ponto de estação, tá? Então, também, né, para alta precisão, enfim, eventualmente pode ser que seja significativo, tá?
a constante do prisma, né? Então, obviamente, a gente tem que informar, e para diferentes fabricantes são diferentes constantes, o mesmo prisma, né? Vai ter uma constante para um equipamento, né, de um determinado fabricante, e vai ter uma constante para outro equipamento de outro fabricante, né? Enfim, porque também tem a questão do centro do equipamento ali, né? E tudo mais, né? E uma questão também que merece atenção é que a constante do prisma, né, ela é relativa ali para uma visada na perpendicular, né, vamos assim dizer, a face do prisma, né. Então, quando eu estou em situações ali de relevo, né, que eu estou com a estação num ponto mais alto ou num ponto mais baixo em relação ao prisma, né, o ideal é que eu faça o ajuste do prisma ali, né, para cima, para baixo, enfim, eu tento deixar ele o mais possível na direção da visada, né, tentar evitar medir nesse tipo de situação, porque aqui é uma outra constante do prisma, por assim dizer, né? Então, mesmo que eu informe corretamente, eu não estou com a visão adequada aqui, né, então o raio incidente aqui, né, ele não está incidindo perpendicular à face do prisma, enfim, né, então o prisma vai percorrer o sinal vai percorrer um outro caminho óptico aqui, enfim, né, e não vai ser a mesma, vai ter um errinho residual aí, né, nessa medição, né? Então, o ideal também, isso é algo também, né, que poucos profissionais se atentam na prática, né, mas eu tenho que deixar o prisma na direção tanto da estação, né, na horizontal, mas também na vertical, né, então eventualmente tem que ajustar ali o espelho do prisma, enfim, né, para deixar ali o mais perpendicular possível, né, a direção da visada, tá? Medição com laser no modo sem prisma, né, direto na superfície, tem alguns cuidados, né, que a gente tem que tomar. Então, aqui, por exemplo, né, nesse tipo de situação da quina, né, então vai ser uma média das reflexões, né. Então, a média das reflexões é essa, mas o ponto que eu quero é aquela quina, né. Então, vou medir uma distância aqui um pouquinho menor, né. Já nesse caso, ocorre o contrário, né. Então, a média das reflexões é essa, né, mas o ponto medido é a quina. Então, vou medir uma distância um pouquinho maior, né? E aqui, enfim, aí aqui também, né? Aqui é a situação para se evitar, né? Obviamente, reflexões múltiplas aqui, né? Enfim, o retorno médio aqui, né? Eu queria medir esse ponto, mas eu acabo medindo esse, porque tem todo o efeito aqui, né? De todo esse retorno aqui, né? Múltiplo do sinal, né? Então, medições sem prisma exigem uma série de cuidados a mais aí, né? A questão do nivelamento da estação, né? Então, tem o compensador, né? Então, o compensador pode estar ligado ou desligado, pode ser compensador simples, duplo ou quádruplo, enfim, né? E uma forma de a gente minimizar esses erros é fazendo leituras na posição direta e inversa da luneta, nesses erros instrumentais, né? Então, vamos supor que a estação esteja, mesmo com o compensador ligado, né? Mas ela não está perfeitamente retificada, tá? Então, né? Então, o eixo óptico ali, enfim, dela, né? Ela está com um errinho um pouquinho, né? Nesse sentido, por exemplo, né? Então, quando a gente faz a leitura na posição direta, né, a gente tem essa situação. Quando a gente faz a inversa, a gente traz para cá, né? E a gente, fazendo a média da direta com a inversa, a gente compensa isso, a gente traz para o centro, enfim. Então, leituras na posição direta e inversa para minimizar eventuais erros instrumentais aí, né? E mesmo que a gente não tenha, né, não tenha esse tipo de situação, né? A estação ali aferida, né? O compensador de alta precisão, né? Ligado, quádruplo, o que for, ainda tem a questão do desvio da vertical, né? Se a gente vai fazer levantamentos georreferenciados, né? A gente nivela pela vertical, né? Mas depois vai reduzir lá pela normal, né? O elipsoide, né? Como a gente já viu, enfim. Então, o desvio da vertical vai acabar afetando aí a estação total. E o GNSS, né? Bom, a gente também nivela o GNSS pela vertical, mas é diferente. Por quê? Porque a gente não mede ângulos e distâncias, a gente só rastreia o sinal, né? Então, sim, o receptor GNSS foi nivelado pela vertical, mas ali ele vai estar ali a 1,5 m de altura. Se a gente pegar esse desvio da vertical de 10 segundos, né, para ver o erro que causou na centragem disso, né, enfim, vai dar inferior a 1 milímetro, tá? Já 10 segundos de erro num ângulo zenital, por exemplo, né, porque a estação está nivelada pela vertical, né, então 10 segundos de erro num ângulo zenital, quando a gente for propagar lá para a distância horizontal, né, que é o ângulo zenital vezes a distância inclinada, aí a gente já pode, dependendo do valor desse ângulo zenital, dependendo da distância divisada, a gente já pode estar falando aí de milímetros ou até mesmo centímetros, né? Então é um efeito muito maior, tá? Então o desvio da vertical afeta também, é um erro sistemático, né, que em geral é negligenciado, mas pode afetar aí o levantamento já referenciados com estação total, né, especialmente no transporte de coordenadas aí, né, por longas distâncias, né, então ali poligonais por centenas de metros ou quilômetros, né, enfim. Então o professor Rovani está estudando isso, né, na sua tese de doutorado, tá? Na medição da altura do instrumento, né, assim como do caso do GNSS, também afeta ali, né, o nivelamento trigonométrico da estação. Uma fonte de erro é a medição da altura do instrumento, né.
tanto da estação quanto do prisma, né? Então, o nivelamento geométrico, por exemplo, já não tem esse inconveniente, a gente não mede a altura do nível, né? Uma trena, né? No nivelamento geométrico, a gente faz leituras a ré e avante nas miras, enfim. Outra questão é a altura do bastão, né? Então, essa altura que vem graduada, né? Ela é referente para um modelo específico, né? De prisma ali, né? Então, por exemplo, vou deixar aqui em 1,60 m, né? Bom, é para o prisma que veio naquele conjunto, né? Se eu vou trabalhar com outro prisma, né, de um outro modelo, de um outro fabricante, pode até ser um prisma circular, mas é de outro fabricante, enfim, aí essa graduação já não vale, né? Então aí eu tenho que fazer o ajuste ali, então eu deveria conferir, né? Conferir com a trena para verificar qual que é o ajuste, né? Já não vai ser mais 1,60 m, né? Porque é um prisma diferente. Enfim, esse é um outro erro aí que muita gente, né, não está atento, né? Então a altura graduada do bastão, né, é referente ao modelo específico de prisma, né? Alterei o modelo do prisma naquele mesmo bastão, tem que fazer uma checagem ali, né, de qual que é a altura correspondente para fazer o ajuste, tá? Bom, aí tem a questão dos levantamentos já referenciados com a estação total. A estação total mede a distância inclinada, que é convertida para a distância horizontal no plano topográfico na altitude do ponto de estação. Essa distância horizontal a gente tem que reduzir, né, fazer a chamada redução ao nível do mar, a altitude zero. Depois, né, em aplicações práticas a gente negligencia isso, mas a rigor deveria ser convertida essa distância horizontal reduzida ao nível do mar para a distância elipsoidal e depois distância elipsoidal para a distância no plano de projeção TM, né, então, o tal do fator KR, né, que a gente já viu a exaustão aqui no curso, né, então, só para lembrar, né, então a estação total pode fazer levantamentos georreferenciados, né, mas tem uma série de procedimentos aí que devem ser considerados nessa situação, né. O GNSS já é mais automatizado nesse caso, porque ele já está medindo ali, né, sinais de satélites que estão lá, né, em órbita conhecida, né, no sistema de posicionamento global, tá? E a estação total, né, é um medidor ali relativo, né, de ângulos e distâncias. Então, preciso fazer toda essa série de consideração. E o erro de colimação também, né, pessoal? Então, todas essas fontes de erro aí, fora a precisão do equipamento, que a gente já viu, né, linear, angular, e ainda tem a questão do erro da pontaria, da colimação, né, da gente definir ali qual que é o centro do alvo ali, fazendo o ajuste fino horizontal e vertical, né. Então, tudo isso, né, são fontes de erro aí que o operador humano pode ou reduzir ou ampliar, né, se não está fazendo o uso adequado do equipamento, né, errou a constante do prisma, né, mediu sem prisma de forma inadequada, né, e tudo mais, tá? Então, todas essas fontes de erros devem ser levadas em consideração, né, fontes de erro humanas aí praticamente, né, nos levantamentos com estação total, tá? Bom, e os métodos de levantamento, né? Então tem vários métodos de levantamento com a estação total. E é assim como no GNSS, né? Cada caso é um caso, né? Cada método tem as suas características e particularidades, né? E aplicações, vantagens, desvantagens, enfim. Obviamente, né, não dá para a gente ficar aqui, né, vendo a exaustão, né? Todos os casos em que um é melhor que o outro. Né? Então a gente vai ver princípios gerais de cada método, né? E quando que um seria mais adequado que o outro, tá? Então, o mais clássico, né, atualmente é o método polar ou a irradiação, né? A gente vai utilizar para levantamento de detalhes em geral, né? Então, na maior parte das aplicações, vamos assim dizer, né, a gente vai usar o método polar ou irradiação com a estação total. Como é que funciona, né? A gente instala a estação num ponto conhecido, né? Então, num ponto de coordenadas conhecidas, dá ré em outro ponto conhecido, outro ponto de coordenadas conhecidas para ter um azimuth de referência. E a partir de então, para cada ponto que a gente quer medir, né, a gente tem o ângulo, né, o ângulo em relação ao nosso vértice de ré e a distância medida com prisma ou sem prisma, enfim. Tendo o ângulo e a distância, né, uma vez que esse azimuth é conhecido, a gente consegue calcular o azimuth desse alinhamento, né, e com a distância a gente consegue calcular então as coordenadas planimétricas, né, x e y do ponto levantado. Tá? Então esse é o método via de regra utilizado, né, o método polar ou da irradiação, requer um ponto de estação, um vértice de ré e o ponto a ser levantado, né? E aí a estação tem que ter intervisibilidade tanto ao vértice de ré quanto ao ponto levantado, tá? Bom, tem um outro método que é o método do alinhamento, né? Como é que funciona ele? Eu tenho uma restrição, né? Esse meu ponto levantado, ele tem que estar obrigatoriamente no alinhamento, tá? Do ponto de estação, entre os dois pontos de apoio, né? Um ponto de estação e um ponto de referência aqui, né? Não vou chamar de vértice de ré nesse caso, né? Mas enfim. Então, eu vou levantar um alvo, né, exatamente no alinhamento dos pontos de apoio. Qual que é a vantagem desse método? Eu não preciso medir o ângulo. Tá? Por quê? Porque ele está no alinhamento, ele está no mesmo alinhamento, então aqui não tem grandeza angular, eu só meço distância. Né?
Então, ele é um método mais preciso, tá? Então, via de regra, né, se for comparar ali com irradiação ou qualquer outro método aí que eu tenha 2 pontos de apoio apenas, né, o método de alinhamento é o método mais preciso, tá? Porque eu tiro uma grande fonte de erro do levantamento, que é o erro angular aí, tá, pessoal? Eu só trabalho com distâncias, né? Porque a coordenada aqui vai vir no mesmo alinhamento, né? A rigor aqui é uma simples regra de 3 que a gente faz, né? Então, se nesse azimuth a distância do ponto de estação ao ponto conhecido é essa, né? E eu medi agora a distância ao ponto que eu quero, né? No mesmo azimuth, eu faço uma regrinha de 3 lá e consigo achar as suas coordenadas planimétricas pelo mesmo azimuth. Então, detalhes de como se fazer em campo, enfim, a gente tem na aula da 1466, né? A parte 2 ali da densificação da rede. Então, ele é um método muito preciso, né? Porque eu trabalho com a distância, mas ele tem uma desvantagem. Eu só posso medir no alinhamento, né? Então, se o ponto estiver fora do alinhamento, ele não vai ser medido, né? Então são situações específicas aí, né, onde eu posso medir no alinhamento, né, que eu vou utilizar esse método, né? Então, sei lá, eu tenho 2 pontos de apoio e quero densificar uma rede, né? Então, de repente, eu vou densificar bem no alinhamento mesmo, né? A partir daquele ponto de apoio eu sigo para uma outra direção, né? Ou eu tenho que ali, sei lá, alocar uma série de pontos, né, retilíneos, aí eu posso começar com a estação no primeiro, né, e ter um prisma lá de direção no último, e eu vou locando ali, né, de tantos em tantos metros ao longo daquele alinhamento, enfim. Então, para esse tipo de aplicação, né. A intersecção angular, né, na intersecção angular, o que a gente vai fazer? A gente só vai trabalhar com ângulos, a gente não vai trabalhar com distâncias, né. Hoje em dia, né, que a estação total já mede o ângulo e a distância, né, com o prisma, e até mesmo, né, tem medições sem prisma, né, então eu consigo medir a distância mesmo sem prisma, mesmo sem ocupação. Então, quando é que eu iria utilizar a intersecção angular ao invés do método polar, por exemplo, né? Então, são casos específicos, né, por exemplo, o levantamento de ponto inacessível, né, então eu não consigo chegar naquele ponto mesmo na medição sem prisma, ele está muito longe para uma medição sem prisma, ou não tem condições adequadas para fazer a medição sem prisma, né? Enfim, então porque teria que atravessar um rio, teria que subir um prédio, teria que subir um morro, né, sei lá, né? Então, enfim, teria que atravessar uma zona de vegetação, enfim, né? Não é produtivo ir até o local do ponto, ele é simplesmente inacessível, né? Então, como é que eu faria a intersecção angular, né? Então, os 2 pontos têm que ser intervisíveis, né? Então, eu instalo a estação num ponto conhecido, dou ré no outro e meço esse ângulo. Depois, eu instalo a estação no outro ponto conhecido, dou ré no anterior, né? E meço esse outro ângulo, né? E aí eu consigo resolver. Eu tenho essa distância, né, conhecida, tenho esses 2 ângulos, enfim, eu conseguiria, então, determinar a posição desse ponto, né? Então, assim como o polar, né, se a gente for ver aqui, ó, a gente precisa que a estação, o ponto de estação, seja intervisível, né, ao ponto de apoio e ao ponto desejado, né? Então, só que aqui eu tenho 2 pontos de estação, né, enquanto que no polar eu tenho um só, né? Então não é produtivo, né? Então, a intersecção angular não seria produtiva, né? Qual que é a vantagem? Então, quando é que eu iria utilizar a intersecção angular? Quando, por algum motivo, eu não consigo medir a distância, né? Então, eu não consigo fazer o método polar porque eu não consigo medir a distância, né? Ponto inacessível, o alcance mesmo, né, sem o prisma, não, enfim, aí eu recorro à intersecção angular, tá? Então, levantamento de pontos inacessíveis, né? Essa seria a aplicação atualmente, né? E a intersecção linear? É a mesma ideia, né? Só que eu vou trocar o ângulo pela distância, né? Então, a estação total mede ângulos e distâncias, mas na intersecção linear eu só vou trabalhar com as distâncias, eu não vou trabalhar com os ângulos. Bom, mas quando que eu iria fazer isso? Porque na prática a estação mede, né? Não importa se eu quero ou não quero, né? Ela mede a direção angular e a distância quando eu faço a colimação ali no alvo, enfim. Então, né, hoje em dia, né, não teria, né, um motivo para usar a intersecção linear ao invés do método polar, né. Mas tem, né, algumas aplicações específicas, né, onde eu deveria usar a intersecção linear, né. Claro, tem um exemplo clássico, né, que eu estou fazendo um levantamento ali de detalhes, enfim, aí eu tenho ali um canto de casa que eu esqueci de medir, ali, ele está ali a poucos metros da parede, né? Eu posso fazer, claro, né, uma intersecção linear à trena, né, puxando 2 pontos ali que eu já levantei com a trena, ou eu quero fazer um croquis de localização do ponto de apoio, né, eu faço uma amarração ali com a trena em relação a 2 pontos ali, né, que eu vou indicar no croquis ali, enfim, para conseguir achar aquele ponto, né. Então, claro, isso são intersecções lineares aí que a gente faria no cotidiano, né. Mas mesmo com a estação total,
eu poderia fazer uma intersecção linear quando? Quando, por algum motivo, né, os pontos conhecidos não são mais intervisíveis, né? Então, eles, sei lá, foram dois pontos SAT, por exemplo, né, que não precisavam da intervisibilidade, ou havia uma intervisibilidade entre eles, mas não há mais, porque, né, cresceu uma árvore, cresceu uma construção, sei lá, né, então, enfim, cresceu um muro. Então, eu perdi a intervisibilidade ali, né, aos pontos de apoio. Então, eu não consigo fazer nem o polar e nem o angular, né, nem a intersecção angular e nem mesmo o alinhamento, né, mas, enfim, nem estou interessado no ponto de alinhamento, porque eu não tenho mais intervisibilidade entre os dois pontos conhecidos. Aí, nesse caso, meço a distância, né, de um ponto conhecido ao ponto de interesse, meço a distância do outro ponto conhecido ao ponto de interesse, né? Seja ocupando com prisma, seja ocupando sem prisma, né, modo de medição sem prisma quando possível, né? Então, quando eu tenho condições para isso. Então, seriam exemplos aí, né, de quando que eu iria utilizar a intersecção linear com estação total, né? E ela iria resolver o problema ali, né? O meu problema ao invés do método polar ou qualquer outro método aí, enfim, tá? Bom, e um outro método é a estação livre, né? Esse é um método que nós aqui do IFSC, né, a gente é bastante entusiasta, né? Então, como é que funciona a estação livre, né? Ao contrário de todos os anteriores, a gente não instala a estação, né? O nosso ponto de estação não é um ponto conhecido, ou dois, até dependendo do, né, no caso da intersecção angular ou linear, né? O ponto de interesse é que é o ponto de estação, né? E aí a gente vai visar, né, os dois pontos conhecidos, dois ou mais, né? Pelo menos dois. Com três ou mais eu ainda tenho um ajustamento, mas enfim, vamos ver que caso mais simples que eu tenho dois, né? Então a minha única condição aqui é que o meu alvo, né, o meu ponto de estação, ele seja intervisível aos dois pontos de apoio e seja possível, né, de se ocupar com a estação total, né? Então, ó, se a gente for olhar a intersecção linear, né, o ponto ele também é intervisível aos pontos de estação, né? Então, quando é que eu iria usar a intersecção linear ao invés da estação livre? Porque a estação livre é medir ângulo e distância, né? Então, e além disso é um ponto de estação apenas, né? Direto no alvo, né? Enquanto a intersecção linear são dois pontos de estação, né? Então, a estação livre é melhor, por assim dizer, né? Que a intersecção linear, porque é um ponto de estação apenas, né? É mais produtivo, e eu ainda meço ângulos e distâncias, enquanto a intersecção linear só mede ângulos, né? Desculpa, a intersecção linear só mede distâncias, né? Então, quando é que eu iria usar a intersecção linear ao invés da estação livre? Só nesses casos, onde eu não posso instalar a estação no ponto, né? Eu até posso ocupar com um prisma, mas eu não posso chegar lá e estacionar um tripé, né? Então, enfim, porque o ponto está na parede, né? O ponto está muito longe, enfim, não sei, não tem como estacionar um tripé e o equipamento lá em cima. Quando eu posso, quando o ponto é intervisível aos dois pontos de apoio e eu posso estacionar uma estação ali, aí a estação livre seria o mais adequado, né? Então a única condição é essa, né? Ela é uma estação livre porque eu escolho o local que eu vou estacionar. Claro, quando é um ponto em específico, beleza, vou estacionar naquele ponto. Né? Mas vamos supor que eu quero fazer um levantamento numa área, né? Numa área de interesse, né? E eu tenho os dois pontos conhecidos ali próximos, né? Ao invés de eu estacionar num ponto, fazer ré no outro e lançar a estação lá, né? Para depois estacionar nela, dar ré no ponto conhecido e medir os pontos e eventualmente ter que fazer uma troca de estação, né? Enfim, eventualmente eu posso escolher uma estação livre aqui na região do levantamento, aonde eu vou visar os dois pontos de estação, né, os dois pontos conhecidos, desculpa, determinar sua posição, né, pela estação livre, medindo os ângulos das distâncias, e a partir desse ponto eu levanto todos os pontos do levantamento, com um único ponto da estação, né, visando os dois de apoio primeiro para determinar sua posição e depois, né, fazendo as irradiações nos pontos de interesse, né. Então seria muito mais produtivo, né, nesse caso, pela estação livre, tá? Bom, mas aí, né, tem uma questão, né, a estação livre, né, ela tem essa liberdade, né, como o termo sugere da estação livre, que eu escolho aonde estacionar e tudo mais, mas se eu tenho uma série de pontos a levantar, né, aí a estação livre não seria mais produtiva que o método polar, né. Por quê? Porque daí eu teria que estacionar em cada um desses pontos, né, para avisar os dois pontos de apoio. Então, cada ponto levantado é um ponto de estação. Ia perder a produtividade, né. No método polar eu ia ter o mesmo ponto de estação, ia levantar várias irradiações, né. Então, quando que eu vou usar a estação livre, né? Então, basicamente duas aplicações. Ou quando eu vou implantar um ponto numa rede, né, vai ser um ponto de apoio, né? Então eu vou materializar aquele ponto e ele vai fazer parte da minha rede e tudo mais, enfim. E aí a estação livre pode ser mais produtiva, né, do que outros métodos aí.
ou quando eu quero justamente isso, eu quero definir o meu primeiro ponto de estação, né? Então, a partir dele que eu vou fazer as irradiações, né? E não, eu não vou levantar pontos de interesse que pela estação livre, né? E nesse caso, a irradiação é mais produtiva. Então, eu faço uma estação livre para o ponto da estação, né? Escolho o melhor local para esse ponto, né? De tal forma que eu não preciso trabalhar com 2, 3, 4 pontos de estação diferentes, enfim. E a partir dele eu levanto as irradiações, né? Então, a estação livre não substitui, né, o método polar e vice-versa, tá? Porém, a estação livre também tem uma grande vantagem que ela não requer a materialização do ponto, né? Então, não necessariamente eu preciso materializar o ponto, né? Se eu quero que ele vá ser incorporado a uma rede, bom, tudo bem, eu tenho que materializar ele. Mas em muitos casos eu estou interessado nos pontos de interesse ali, né? Que eu vou levantar ali na irradiação, né? Então, eu posso estacionar em um local qualquer, né, a estação, e eu não vou nem materializar o ponto, né? Eu vou visar os pontos de apoio e determinei a posição. Que posição é essa que eu determinei quando eu não materializei ponto? Não medi a altura do instrumento, etc. É a coordenada do centro da estação, por assim dizer, né? E a partir dela eu levanto os pontos de interesse, né? Os pontos do levantamento, tá? Bom, tirei a estação daqui, beleza, eu nunca mais vou conseguir chegar nesse mesmo ponto, né? Mesmo que eu saiba onde mais ou menos foi estacionado, a rigor, o mesmo ponto eu nunca mais vou ocupar. Mas eu posso fazer uma outra estação livre em qualquer outro local, e visando os mesmos pontos de apoio, eu vou entrar no mesmo sistema de referência da estação livre anterior, né? Então, enfim, e a partir dela eu faço irradiações para ter um controle, por exemplo, né, do levantamento anterior. Então, essa é uma grande vantagem da estação livre, não requerer materialização, ao contrário de todos os anteriores aí, né? Então, o polar eu preciso estacionar num ponto conhecido, o alinhamento também, a intersecção angular também, a intersecção linear também, né? E a estação livre não. Né? Não necessariamente eu preciso estacionar num ponto materializado, tá? E isso, inclusive, né, me dispensa medir a altura da antena, tá? Porque eu não vou recupar, não está materializado, não vou fazer uma recupação, então eu não preciso trazer a altitude ali calculada, né, para o ponto de interesse, tá? Então, enfim, eu posso fazer um levantamento plano e altimétrico, tridimensional, sem medir a altura do instrumento da estação total, uma outra grande vantagem da estação livre, né? Enfim, e aí mais detalhes da estação livre, para quem não está familiarizado com o método, né, a gente tem ali, a gente estuda ali a exaustão, né, na disciplina de topografia 3 do nosso curso, né, e a gente tem uma pincelada ali, né, nas aulas ali da NPR, né, também. Mas enfim, de forma geral, né, pessoal, embora a estação livre aqui, né, tenha uma série de vantagens, né, ela não substitui nenhum dos outros métodos por completo, né, tanto o método polar, quanto o alinhamento, quanto a intersecção linear e a intersecção angular e linear tem algumas vantagens aí, enfim, né, que dependendo da situação, né, o mais adequado é um desses métodos, né, e não necessariamente a estação livre, né. Então ela não substitui os outros métodos aí por completo, embora seja desses métodos sem dúvida o mais flexível, por assim dizer, tá? Mas todos eles têm ainda hoje, né, pelo menos um caso de situação específica, enfim, aonde ele seria, né, o método mais adequado, né, ou até mesmo o único método possível, tá, de levantamento com estação total. Bom, e uma outra informação importante, né, para a gente ter em mente é que todos os métodos de levantamento com a estação total requerem ao menos 2 pontos de apoio, né, 2 pontos conhecidos, né, no sistema, ao contrário do GNSS, onde tendo apenas um base eu já consigo fazer o levantamento do rover, né. Então a estação total também tem essa questão, né, da orientação angular, enfim, né, ela precisa de 2 pontos conhecidos, tá? Mesmo em métodos como a intersecção linear, onde eu não meço o ângulo ou do alinhamento, não importa, né, porque é um problema planimétrico que eu tenho que resolver ali, né, e eu tenho que ter 2 pontos de apoio ali para definir, né, uma direção nesse plano, enfim. Tá, e o GNSS não, né, o GNSS, os satélites já dão essa referência, por assim dizer, né. Então, tendo um ponto base, eu já tenho ali, né, já tenho as componentes do vetor, já consigo chegar na posição 3D do rover sem precisar de um segundo ponto, tá? Então, claro, né, regiões onde eu só tenho um SAT, né, e aí eu não tenho vértice de ré, né, de alguma forma eu vou ter que implantar algum vértice de ré ali para conseguir fazer o meu levantamento georreferenciado, né, porque eu só tenho um ponto, né, só um SAT, né, eu preciso de pelo menos 2 para entrar com a estação total. Bom, e uma dica aí, né, que o professor Flávio, né, comenta, né, que ele faz algumas vezes na prática aí, né, vamos supor que a gente só tenha um SAT de partida, né, que é justamente essa situação que eu comentei, né, mas eu preciso fazer levantamento com a estação total. Por quê? Porque no local que eu vou levantar não tem condições de rastreio.
Então eu não posso levar o rover lá, né? Eu até posso ocupar aquele base, aquele SAT como base, mas eu não posso levar o rover no local do levantamento, eu vou ter que entrar com a estação total. Bom, uma sugestão que o professor Flávio dá faz o seguinte, né? Ocupa o teu SAT inicial, o teu SAT de partida, né, com o receptor base, beleza? E aí com o RTK, tu determina ali pelo menos 2 pontos, tá? Conhecidos também, né? Mais 2 pontos ali pelo RTK. Por quê? Porque agora tu tem 3 pontos conhecidos, né? O base que tu já tinha, mais os 2 que tu levantou com o rover pelo RTK. E aí, tendo esses 3 pontos, tu pode fazer uma estação livre, com ajustamento, né? Aí, claro, tu escolhe a posição dos 2 rovers, né? Escolhe a posição da estação livre, né? Preferencialmente dentro ali do triângulo, né? Que tu vai formar, né? Com o base e os 2 rovers, enfim. E aí tu consegue determinar a posição da estação livre com ajustamento, né? Tu vai visar o base que tu já tinha, né? Mais os 2 rovers que tu levantou pelo RTK em relação àquele base. Né? Então é melhor aí, enfim, do que tu simplesmente pegar um ponto com o rover para ré, né? Estacionar no base, dar ré naquele rover e lançar a próxima estação, enfim, né? Então tu faz uma estação livre aí com controle de qualidade, né? Com ajustamento, né? Podendo posicionar o ponto de estação próximo do centro do triângulo. Então, enfim, com certeza o teu ponto de estação vai ter uma qualidade muito melhor, né? Quando tu mescla essas estratégias, né? Então, densifica os pontos de apoio com RTK, né? E entra com a estação total via estação livre, né? Para o primeiro ponto de estação. Né? Então, enfim, é uma gama de aplicações aí, né? Vai longe, né? Bom, outros métodos, né? Aí, claro, aqueles métodos a gente viu ali, né? Os métodos mais simples, né? Então, eu quero determinar um ponto, pelo menos, né? Então, partindo de 2 pontos de apoio. E a gente pode, então, ter outros métodos aí, né? Que, na verdade, aí são extensões naturais dos anteriores, né? Então, por exemplo, poligonal aberta, né? Então, quando que eu vou fazer uma poligonal aberta? Bom, quando eu tenho 2 pontos de partida, né, 2 pontos conhecidos, só que eles não estão lá no meu local do levantamento. Aí a poligonal aberta, né, nada mais é aí do que uma série de irradiações, né? Ré, estação no primeiro ponto, com Ré ali no outro, né? E aí eu lanço, pela irradiação, né, lanço o meu primeiro ponto de vante. Aí estação nele, Ré no anterior, né, lanço mais um ponto de vante. Aqui é como se fosse uma irradiação, né? Uma poligonal aberta é como se fosse uma sequência aí de múltiplas irradiações, né, irradiações de sequência. E aí, nesse último ponto de estação, Ré no anterior, eu levanto as feições de interesse. Enfim. Então, quando que eu vou utilizar uma poligonal aberta? Né? Então, eu tenho que medir um imóvel lá, né, e eu tenho 2 pontos base que estão distantes daquele imóvel. Aquele imóvel não tem condições de rastreio de GNSS, muro, enfim, parede, né, etc. Né? Aí eu faço ali uma poligonal aberta até o local do levantamento, por exemplo. Claro, fazendo controle, né? A poligonal aberta não tem erro de fechamento, né? Como a enquadrada e a fechada. Então eu tenho que fazer um cuidado aí, né, na direta e na inversa, buscar minimizar o erro de centragem, né, enfim, ter uma série de cuidados aí, né, para garantir ali que eu de fato chegar com aquela qualidade, né, da propagação de erros aí do transporte de coordenadas que eu vou depois executar, tá? Poligonal enquadrada, né? Poligonal enquadrada eu saio de uma base conhecida, chego na outra base conhecida, né? Então, na prática, quando é que a gente vai fazer uma poligonal enquadrada? Né? Bom, basicamente quando a gente quiser densificar uma rede, né? Então, a rede tem ponto nesse local e a rede tem ponto nesse local, mas não tem ponto nesse local. E não dá para usar o GNSS, por exemplo. Então, como é que a gente cria pontos de apoio nesse local, né, para que posteriormente, né, a gente conseguir fazer levantamentos vinculados a essa rede, né? Então, poligonal enquadrada, né? Tá? E a poligonal fechada, né? Bom, a mesma ideia ali, né? Só que, em geral, pessoal, o recomendado é o desenvolvimento de poligonais enquadradas. Né? Tanto é que a NBR 14166, lá, né, na parte da densificação, ela só considera poligonais enquadradas. Né? Obviamente, para fins de rede, a aberta não serve, porque não tem controle, né? Mas serve para um transporte de coordenadas para georreferenciamento de um imóvel, por exemplo. Né? Enfim, cada uma com a sua finalidade. A fechada, em tese, serviria, né, para fazer uma densificação de redes. O problema da fechada é que eu não controlo, né, o erro dos pontos de apoio, né? Então, se eu saio de uma base conhecida e chego em outra base conhecida, eu vou ter tanto os erros das medições no fechamento, quanto o próprio erro aqui que eu posso ter cometido em um desses pontos de apoio, né? Na fechada, não. Na fechada, se eu errei 1 km a posição de um ponto aqui, né, do ponto base, enfim, do ponto de estação, não importa, porque eu vou sair, né, iniciar e fechar no mesmo ponto, né? Então esse erro desaparece, eu só vou ter aqui o erro interno das medições, né?
erro de fechamento angular e linear das próprias medições de campo, não importa o erro de partida da minha base, tá? Então, a fechada, quando é que a gente vai fazer? Bom, quando não tem como a gente fazer uma enquadrada, né? Então, sei lá, tem uma série de obstáculos aqui que impedem o rastreio GNSS para a gente ter a base de chegada, né? Ou impede o próprio desenvolvimento da poligonal, não é produtivo, né? Fazer uma. Então, enfim, aí em situações específicas, beleza, né? Eu até posso fazer uma densificação via poligonal fechada, né? Então, com apenas uma base. Mas, via de regra, o mais recomendado é a enquadrada, tá? E rede horizontal, né? O que é uma rede horizontal? Né? É quando eu tenho múltiplas visadas, né? Então, todos esses métodos que a gente viu, ó, pessoal, poligonal é uma ré e uma avante, né? Cada ponto de estação tem apenas uma ré e uma avante, tá? Quando é que isso aqui vira uma rede, né? Quando a gente tem em um determinado ponto, a gente tem mais de uma ré ou mais de uma avante, né? A gente tem múltiplas visadas, né? Em cada ponto ali. A gente não tem, então a gente perdeu esse sentido de poligonal, né? Quantas poligonais a gente tem nessa figura? A gente tem várias aqui, né? A gente poderia processar várias poligonais diferentes aqui, né? Então, enfim. Então, isso aqui é uma rede, tá? Então, quando eu tenho múltiplas visadas nos pontos, né? Mais do que uma ré e uma avante, enfim, aí eu já estou trabalhando com uma rede horizontal. Obviamente, vai ter um ajustamento muito melhor do que o ajustamento de poligonais em sequência, né? Porque aqui eu ajusto todo mundo de uma vez só, né? Todas essas medições, todos esses pontos, né? Todos esses ângulos e distâncias são ajustados de uma só vez em rede. Uma distribuição de erro simultânea, né? Muito melhor, né? Do que eu processar primeiro uma poligonal, depois outra, assim por diante, né? Eu tô fazendo uma propagação dos erros, né? A primeira poligonal vai ficar melhor, a última poligonal vai ficar pior, né? Enfim, a gente comenta isso, né, em vídeos anteriores aí da disciplina, né? Só que a gente tem um problema, né, dessas redes. Restrição de software. Em geral, o software comercial não trabalha com redes, né? Então, o GeoOffice, por exemplo, que é o que a gente utiliza na disciplina, né? Se chegar a esse tipo de situação, ele se perde. Ele pede para te seguir numa poligonal, num caminho só, né? Ele não consegue ajustar uma rede simultânea. Ele consegue só ajustar uma poligonal por vez, né? Então, qual que é a poligonal que tu quer agora, né? Então, enfim, então, softwares comerciais em geral não permitem esse ajustamento simultâneo em rede, né? O ajustamento de uma rede horizontal com levantamento de estação total. Então, vai depender muito do software que eu estou utilizando também, né? Para poder fazer de fato uma rede horizontal. Mas claro, né, rede horizontal, né, pessoal, situações aí, né, altamente restritas, né, que eu tenho de fato ali, né, uma altíssima precisão e qualidade a ser atingida, enfim, né, então muito poucas aplicações aí. Mas de forma geral, esses seriam aí os métodos de levantamentos com a estação total, tá? Desde os mais simples, né, desde o polar lá, o clássico, né, até aí os mais complexos, como a questão da rede horizontal, né. E quando utilizar a estação total ou quando utilizar o GNSS, vai depender muito da situação, como a gente viu aqui, né, como a gente trouxe aqui essa série de discussões, né. Então tem que considerar tanto os prós e contras do GNSS e dos métodos específicos do GNSS lá, né, que a gente viu, PPP, RTK, relativo, enfim, quanto os prós e contras da estação total e dos métodos específicos, né, da estação total. Estação livre, polar, poligonal, né, vários tipos de poligonais, né, intersecção angular, linear, método alinhamento, enfim. Né, então, cada caso aí, né, vai ter uma solução ótima, né, uma solução aí de melhor custo-benefício diferente, né, dependendo da finalidade do levantamento, a precisão desejada, né, e tudo mais, a questão da produtividade, a disponibilidade de softwares, enfim. Mas de forma geral, então, né, referente a levantamentos com a estação total, seria isso.